Nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens chamada Seja Livre. Fala comigo como quem crê. Seja livre. Agora você vai dizer, eu sou livre. Sabe? E essa é uma daquelas séries de mensagens que realmente mexe com a gente. Eu acredito que muitos de vocês vão ter que voltar no tempo e aprender a se livrar de coisas que não servem, que não combinam mais com você. Sabe? Abrir mão de coisas que realmente estão te aprisionando espiritualmente. Existem duas realidades. Existe uma realidade física, a que nós vivemos, mas também existe uma realidade espiritual. E não tem como nós negarmos que não existe uma realidade espiritual. A verdade, escute isso, é que a nossa vida natural, a nossa vida física, é reflexo da nossa vida espiritual. Agora deixa eu te perguntar, você crê em Jesus? Quem crê em Jesus aqui? Você crê em tudo que Ele ensinou? Amém? Eu também creio. Então, se nós realmente cremos em Jesus, em tudo que Ele disse, nós vamos ver que Jesus, Ele pregou e Ele ensinou sobre o mundo espiritual. Ou seja, então nós não podemos dizer que nós cremos em Jesus e não cremos que existe um mundo espiritual. Jesus nos falou sobre a realidade do reino dos céus e do reino do inferno. Ele falou do reino de Deus, do reino das trevas. Jesus falou sobre anjos e sobre demônios. Então, se eu ignorar esse ensinamento, é burrice da minha parte. Sabe, existem leis espirituais que governam a nossa vida. E essas leis regem sobre a realidade que nós vivemos hoje. Ao longo da nossa vida, nós passamos por diversos momentos e experiências, de acordo com cada etapa da sua vida. E durante a nossa trajetória, nós abrimos portas ou fechamos portas espirituais. Ou seja, a sua vida hoje, tudo que você vive hoje, é resultado de portas que foram abertas ou fechadas. Portas que não deveriam ser abertas, que foram abertas, e portas que não deveriam ter sido fechadas, que foram fechadas. E é exatamente isso que influencia diretamente o seu casamento, o relacionamento com os seus filhos, com os seus pais, com os seus amigos, a sua vida no trabalho, o resultado dos negócios da sua empresa, as suas amizades e por aí vai. Tudo ao nosso redor é consequência de portas abertas ou fechadas, guarde isso. Ou seja, a nossa vida espiritual afeta diretamente as nossas vidas física e emocional. É por isso que muitos cristãos hoje, infelizmente, eles vivem uma vida travada. É como se eles realmente estivessem andando em círculo. Parece que não sai do lugar. Parece que até avançam, mas parece que regridem ao ponto de que eles estavam. Sabe como se chama isso? Prisão espiritual. Fala comigo, prisão espiritual. Ou seja, cristãos, eles estão presos espiritualmente, enquanto na verdade eles deveriam estar vivendo uma vida livre em Jesus, porque eles se entregaram a Jesus. E é justamente isso que nós iremos nos aprofundar. Sabe, nós vamos fundo na palavra de Deus e juntos nós vamos descobrir verdades espirituais que trarão a liberdade que Jesus garantiu. Você crê nisso? Gente, isso de verdade é algo tão sério, porque muitos estão deixando de viver algo incrível em Deus, uma vida abundante que Jesus prometeu na sua palavra, porque estão presos em coisas espirituais que os impedem de viver o melhor de Deus. Sabe, eu preciso deixar algo claro para vocês. Quando você está preso em uma área espiritual da sua vida, não importa qual área seja, qualquer área espiritual, o diabo vai fazer de tudo para você não ser livre. É mais ou menos como um cachorro passeando com o dono na rua. Quem tem cachorro aqui? Eu não tenho, mas eu sei como que é. O cachorro, quando passeia, ele acha que ele está livre, que ele está sozinho, que ele pode fazer o que ele quiser, ele está eufórico, ele corre, ele late para todo mundo, ele pega, ele acha que ele está por conta própria, até que o dono pega e puxa. Ele está numa coleira. O inimigo faz a mesma coisa com as pessoas. E ele vai usar diversos meios para impedir que você ouça até o fim essa série de mensagens. Ele vai fazer de tudo, você precisa saber disso. Sabe, ele é capaz de mandar, por exemplo, sabe aquele amigo que nunca aparece na sua casa? Mas é capaz de chegar num dia, num domingo, na sua casa, perto da hora da reunião, levando a carne e o carvão ainda. Angus. Aí você fala, glória a Deus, Deus enviou, não foi Deus não.
O que parece ser uma bênção, na verdade, vai ser maldição. Então fica ligado. É por isso que é muito importante que você faça um compromisso de não faltar nas próximas reuniões, nos próximos domingos. Você precisa dizer para si mesmo: eu vou até o final dessa série. Você está disposto a fazer esse compromisso? Porque eu te garanto que a sua vida não vai ser a mesma depois dessa série. Quem aqui está disposto a fazer esse compromisso e perseverar até o fim? Amém? Olha lá, Deus está te vendo, já fez um compromisso. Se não fez, já vai abrir uma porta para o diabo. Estou brincando, gente, também não é assim não. Eu quero fazer você rir porque o assunto é meio tenso, eu sei como que é. Sabe, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já começou uma dieta e foi até o fim? Levanta a mão. Muito bom, parabéns. Algumas pessoas conseguiram vencer a terça-feira, porque a segunda todo mundo consegue, né? Agora, quantos já começaram uma leitura do livro e terminaram? Quantos ainda disseram que iria ler a Bíblia inteira e leram? Glória a Deus. Agora não precisa levantar a sua mão. Mas quantos pararam no meio do caminho? Quantos desistiram? Sabe por que muitos param no meio do caminho? Porque exige disciplina, determinação e compromisso. E por que eu estou falando disso? Para ficar claro que Satanás vai tentar de tudo para impedir que você assista e participe dessa série. Sabe, eu já estou antecipando isso para você, para que quando acontecer, você se lembre, bem que o pastor falou. Ele já nos advertiu lá no primeiro dia da série. E sabe por que Satanás vai fazer isso? Porque durante toda essa série, cada domingo, cada pastor que ministrar aqui, nós vamos expô-lo, nós vamos expor as suas armadilhas, as armas, e como ele usa isso para te deixar aprisionado, porque ele não quer que você seja livre, ele não quer isso. Sabe, tudo que um ladrão não quer é ser descoberto, correto? Isso acontece também porque existe uma lei espiritual que está lá em Provérbios. Olha comigo esse texto de Provérbios 6, versículo 31. Contudo, se for pego, deverá pagar quantas vezes? 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo que tem em casa. É por isso que ele não quer ser exposto, porque se ele for descoberto, ele vai ter que devolver 7 vezes mais aquilo que ele roubou na sua vida. Por isso, eu estou aqui hoje como seu pastor, para declarar que chegou o fim do domínio dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E se ele colocou a mão em alguma área da tua vida, ele vai ter que restituir, porque Jesus nos tornou livres. Essa é a palavra de Deus para você. Você crê nisso? Amém? Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Mas sabe por que muitos cristãos não são livres? Porque eles não sabem que estão aprisionados espiritualmente. Não sabem que são escravos. Não precisa levantar a sua mão, não quero constrangê-lo. Mas há alguém aqui que está preso espiritualmente hoje? Imagina, pastor. A gente já vai descobrir. Sabe, eles não entendem o porquê, então, alguns tipos de comportamentos, vícios, pecados e coisas na vida começam a se repetir. Coisas que lutam às vezes há anos e não conseguem vencer. E isso acontece, sabe por quê? Porque lá atrás eles abriram em determinado momento da sua vida uma porta que não deveria ter sido aberta. E assim eles deram legalidade para o inimigo aprisioná-los. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Por isso o título dessa primeira mensagem dessa série é Preso sem perceber. Fala comigo, preso sem perceber. E eu quero ler com vocês um texto que é a base para toda essa série de mensagens. Eu sei que muitos de vocês gostam de anotar. Então, se você tem esse hábito, ou se você quer também ler, abra na sua Bíblia o aplicativo do seu celular, ou também acompanhe pela projeção o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. João 8, 36 diz: vamos ler juntos? 1, 2, 3. Portanto, se o Filho os libertar, de fato serão livres. Se o Filho os libertar, vocês serão o quê? Livres. Essa é a palavra de Deus para você. Mas eu quero que você veja um detalhe importante nesse texto. Para quem será que Jesus está fazendo essa declaração? Vocês acham que é para cristãos ou para não cristãos? E aí? Para cristãos.
É para cristãos que Jesus está fazendo isso, para aqueles que creem nele. Sabe por que é importante você saber disso? Porque quando a gente fala sobre libertação, é comum vir na nossa cabeça coisas do tipo: nossa, esse assunto era certeiro para aquele fulano do meu trabalho, olha, pena que ele não vem na igreja, mas ele precisa ser liberto. Meu Deus do céu, só Jesus na vida desse irmão. Só Jesus. Não é isso que a gente pensa muitas vezes? Mas veja que o que Jesus disse, alguns versículos antes dele declarar isso. Olha o versículo 31 e 32. Jesus disse a quem? Aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus vai libertar quem? Aqueles que nele crê. Por isso libertação é para você, libertação é para quem crê em Jesus. Então, olhando para esse texto, nós podemos afirmar que um cristão pode estar preso espiritualmente e não saber? Sim ou não? Sim. Fala sério, começamos bem, hein? Será que você está preso? Por isso hoje eu quero me aprofundar nesse assunto, eu quero olhar justamente com vocês um texto que é super conhecido e que está relatado no Evangelho de Mateus capítulo 5. Eu quero ler a primeira parte do versículo 1 ao 9, acompanhe comigo. Atravessaram o lago e foram para a região dos Gesarenos. Assim que Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos. Mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te que não me atormentes. Disse isso porque Jesus lhe havia dito: espírito imundo, saia deste homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu, porque somos muitos. Atente para esse nome, Legião. A palavra legião no grego se refere a uma tropa, um destacamento de soldados romanos. E quantas pessoas, soldados, vocês acreditam que formavam uma legião? Vamos fazer um leilão aqui. Quem dá mais de 100? Levanta a mão. Mais de 500, levanta a mão. Mais de 1.000, levanta a mão. Mais de 2.000, levanta a mão. Mais de 3.000. Mais de 5.000. 6.826 soldados era a formação de uma legião. Ou seja, aquele homem tinha 6.826 demônios. Eu acho que ele devia estar um pouquinho endemoniado. Ele devia ser um pouquinho mais perturbado do que os demais. Agora me fala, você chegaria perto desse homem ou não? Com toda a sua coragem e espiritualidade. Sai para trás de mim, Satanás, né? Vamos continuar lendo o texto. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Embora uma grande manada de porcos estava numa colina próxima. Os espíritos imundos imploravam a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos nele. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, que continha cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e nele se afogou. Um pouquinho mais de 3 demônios por pessoa ali. Por pessoa não, por porco. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que acontecia. Quando se aproximaram de Jesus, viram um homem que havia sido possuído pela legião de demônios, sentado, vestido, perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado essas coisas contaram ao povo o que tinha acontecido com o endemoniado e falaram também sobre os porcos. E aí vem para mim uma frase muito triste nesse texto. Então o povo começou a suplicar que Jesus saísse do território deles. Assim que Jesus entrou no barco, o homem que havia estado endemoniado suplicou-lhe que os deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, antes ordenou-lhe: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes tudo quanto o Senhor fez a você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por todos eles. Todos ficavam admirados. Abrindo um parêntese, olha esse nome, Decápolis. Decápolis não era o nome de uma cidade,
mas era uma região na Palestina. Ela ficava a leste do Rio Jordão e era composta por 10 cidades, ou seja, no grego, Deca significa 10, polis, cidade, metrópolis. E por que isso é importante? Porque aquele homem, após ser liberto, ele saiu pregando e anunciando em 10 cidades o que Jesus havia feito na sua vida. É por isso que quando Jesus faz algo na minha vida, na sua vida, a primeira coisa que nós deveríamos fazer é contar para todo mundo aquilo que Jesus fez. Mas será que é isso que realmente nós fazemos? Pense sobre isso. Fechando parênteses. Tendo dito isso, eu quero compartilhar com vocês 3 verdades sobre o mundo espiritual. Vocês estão preparados? A primeira verdade é: eles são reais. Fala comigo, eles são reais. Quem são reais, pastor? Os demônios são reais. Ih, pastor, já começou pelo demônio, pastor? Não. Gente, eu sei que tem gente que não gosta, mas você precisa aprender sobre eles também. Eu digo isso porque a Bíblia fala sobre demônios, espíritos imundos, espíritos malignos. Depende da versão que você está lendo, em mais de 80 momentos. Somente nos evangelhos, Jesus citou 61 vezes. E sabe por que não fala mais sobre demônios na Bíblia? Eu acredito que porque não tinha tanta gente assim com coragem para confrontá-los. Mas Jesus teve coragem, assim como nós também temos. Jesus dizia: sai demônio, sai espírito imundo, sai dessa mulher, sai desse homem, seja livre. Então, acreditar no evangelho e não acreditar nisso, cara, é ignorante da minha parte. Mas, pastor, de onde surgiram os demônios? Se você não sabe, demônios são anjos. Anjos caídos. Anjos que se rebelaram contra Deus. Em Apocalipse nós vemos que 1/3 dos anjos, juntamente com Satanás, com Lúcifer, caíram. Isso me leva a pensar que para cada demônio, um demônio que tenta sobre a minha vida, existem 2 anjos que vêm ao meu favor. Sabe, é por isso que você não precisa ter medo. Jesus já te garantiu a vitória. Sabe que hoje você pode abandonar esse medo? Então para de ficar dando poder, atenção e munição para o diabo. Porque aquele que vive em mim, aquele que vive em você, aquele que vive em nós, é muito maior do que aquele que está no mundo. E a Bíblia já disse que o fim de Satanás e dos seus demônios é num lago que arde em fogo e enxofre. Sabe, ele já sabe que esse é o futuro dele. Então quando o inimigo vier sobre você, dizendo coisas do seu ouvido, trazendo coisas do seu passado, sabe o que você faz? Você lembra ele qual é o futuro dele. Você vai falar assim: porque o seu passado, os seus pecados já foram perdoados na cruz do Calvário. Jesus já te libertou. Mas sabe qual que é o futuro de Satanás? É queimar no mármore do inferno. É lá que é o lugar dele. É para lá que ele vai. Então para de ter medo. Para de dar atenção. Estou empolgado. Agora preste atenção. Demônios são anjos caídos, ok? Ou seja, são espíritos sem um corpo. Então eles precisam de um corpo físico para poder se manifestar. Podendo ser humano ou não. Alguém já viu gato endemoniado? Esse é assunto para outro dia. Porém, ali no texto, os porcos ficaram endemoniados. E não eram os palmeirenses, gente. Eu tinha que falar isso hoje. Melhor, esse texto caiu como uma luva. Foram tudo pro buraco sem mundial, gente. Olha que dó. Mas voltando aqui, demônios existem, ok? Porque se eles não existissem, nós teríamos que deletar essa parte do ministério de Jesus. Jesus lidou com eles, então, se Jesus lidou com eles, eu também preciso, como filho de Deus, lidar com eles. É óbvio. Agora presta atenção. Existem 2 posições teológicas. A primeira posição são dos céticos. São os que não creem em demônios. Sabe? Eles acreditavam que isso era uma cultura da época, de que quando alguém estava possesso por demônios, na verdade essa pessoa estava doente. E como eles não sabiam explicar o que a pessoa tinha, eles falavam que era demônio. E de verdade, gente, como eu queria encontrar um cético desse para ir fazer uma libertação, expulsar o demônio de alguém. E falar: eu não vou lá não, vai você, só está doente. E a pessoa lá rosnando: não, só está doente, põe a mão e fala que dá um remédio. Dá uma dipirona pro demônio. Cara, eu já vi cada coisa. Mas hoje não é dia disso.
Então os céticos, eles não acreditam nisso. Eles dizem, cara, isso é balela, demônios não existem. Cara, e isso é ótimo para os demônios, porque se eles não creem em demônios, essas pessoas nunca irão romper com isso na vida delas. Agora tem um segundo grupo, que são os supersticiosos. Esses veem demônio em tudo que é lugar. Tudo tem demônio. São tipo caçador, matador de demônio. Eu não posso citar o nome, mas eu conheço um cara na internet que se titula caçador de demônio, né? Ele dá o nome dele, caçador de demônio. E a gente vai aqui no cemitério para desfazer as obras de Satanás. Cara, é muito legal ver esse cara, porque é engraçado, você dá risada, parece um podcast de comédia. Mas voltando aqui. Alguém chama ele assim, vamos orar? Orar não, nós vamos guerrear contra Satanás, contra os impérios das trevas, potestades do inferno. Cara, aí vem uma árvore balançando, é demônio. O carro quebrou, é demônio. O combustível acabou, demônio sugador de gasolina, sai. Ele só esqueceu que ele não abasteceu, cara. Sabe o que eu quero dizer é que existem dois extremos e eu não quero que você faça parte de nenhum deles. Não seja supersticioso, também não seja cético. Eu quero que você venha para o centro, como Jesus, e seja equilibrado, amém? E tem uma coisa interessante, é que quando a gente começa a pregar sobre libertação, também tem dois tipos de pessoas. Tem aquelas que morrem de medo, que já está aqui assim, meu Deus do céu, quando é que acaba? Porque vamos falar de outra coisa, demônio, não, pastor, para que misericórdia? Mas também aqueles outros que falam, tá glória, chegou, agora sim o bicho vai pegar, o fogo vai descer, e Satanás vai correr, e vai, e glória a Deus, fala, cara, nenhum nem outro, equilíbrio, gente, equilíbrio. Nem matador de demônio, nem fugitivo dele. Fica no centro, quando precisar ser expulso, quando não precisar está tudo certo. Não fala que quem procura acha, para de procurar. Então você precisa entender esse princípio, porque senão você vai ficar escravizado para o resto da sua vida, e o pior, você nem vai saber que está escravizado. Por isso Jesus veio para nos libertar dessas opressões, dessas prisões, amém? Então a primeira verdade é que os demônios são reais. E a segunda verdade é que eles têm acesso. Fala comigo, eles têm acesso? Porém, eles só têm acesso se tiver portas abertas. Essa é a segunda verdade. Olha comigo esses textos de João 10:1 e depois João 10:10. Em verdade lhes digo, que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por onde? Por outro lugar. É ladrão e assaltante. Versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. O que Jesus está dizendo é que aquele que não entra pela porta, mas sobe por um outro lugar, escondido, é ladrão. Preste atenção nisso. O ladrão, ele não passa pela porta onde você está. Ele vai procurar um lugar fora dos olhos de todos. Um lugar de livre acesso, onde ninguém vê, onde não tem câmera, onde não tem movimento de pessoas, onde não tem luz. Porque se não tem luz, é que existe uma brecha. É ali que ele vai entrar. E ele não quer ser visto. Ou você acha que ele quer ser pego? Não. Por isso Jesus compara Satanás como um ladrão. Agora a pergunta que eu tenho para você é: se ele está ali numa área da casa, qual que é a missão dele? Roubar, matar e destruir. Ele não vai fazer outra coisa, porque essa é a missão dele. Agora, não pensa que ele está lá de boa, naquele cômodo da sua casa, escondido dos olhos de todos, como um animalzinho de estimação, um pet. O problema é que tem muita gente carregando pet, não estou falando de animal, tá? Coisas que já deveriam estar em outros lugares, e você tratando como aquilo fosse a maior coisa da sua vida, e na verdade é uma porta aberta que está te aprisionando. Então eu te pergunto, será que um cristão pode ser possuído por demônios? A primeira coisa que você deve entender sobre a palavra possessão é, a primeira coisa, a palavra que vem é posse, propriedade. Por exemplo, eu tenho um celular, ou seja, eu tenho posse, eu sou o dono. Mas existe um outro significado, é o que a Bíblia usa, que é sobre domínio, influência. Por exemplo, eu não sou dono, mas eu tenho domínio, eu controlo aquilo. Eu não sou dono, mas eu determino como isso irá agir. O celular não é meu, mas eu mexo nele, eu tenho acesso nele e eu ligo para quem eu quiser. Certo? Então eu te pergunto novamente,
Um cristão verdadeiro pode ser possesso no sentido de Satanás ser dono dele? Sim ou não? Não. Porque Jesus já pagou um alto preço pela sua vida. E por isso Satanás não é seu dono. Mas ele pode te dominar, ele pode te influenciar, sim ou não? Sim. Se ele achar brechas, portas abertas. Então, para você entender o que eu quero dizer é o seguinte. Imagina comigo que você vai sair dessa reunião. E quando você chega na sua casa, você descobriu que você deixou uma porta aberta, você esqueceu de fechar e tem um ladrão lá dentro. E, gente, fica tranquilo, isso é apenas um exemplo para você entender. Em nome de Jesus eu repreendo, não tem ladrão na sua casa. Em nome de Jesus, tá certo? Porque tem gente falando, olha o pastor declarando que vai ter assalto na minha casa, vão roubar minha televisão, meu PS5. Nossa, não vai, gente. Fica tranquilo, tá tudo bem. Mas esse ladrão, ele é dono da sua casa? Não. Mas enquanto lá, o que ele está fazendo? Roubando, matando e destruindo tudo o que é seu. Porque ele tem legalidade para isso. Agora, não levanta sua mão, por favor, não levanta. Existe alguma área na sua vida que você não tem conseguido vencer? Talvez um vício? Talvez você tentou várias vezes, não conseguiu, e por isso você se sente impotente? Ou um pecado que você já confessou, mas você caiu. Daí você confessa de novo e cai de novo. Promete para Deus que você nunca mais vai cair. Mas daqui a pouco você vai e cai de novo. Daí você promete 2 vezes que não vai cair, mas você continua caindo. Levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. E aí você se cansou desse ciclo vicioso. Então você começa a acreditar que você é assim mesmo. Eu sou assim, não adianta lutar contra isso. Sabe, apesar de você ter dito para Deus que você nunca mais ia fazer isso de novo, que você nunca iria olhar para aquilo de novo, que você nunca iria irar-se de novo, que você nunca mais iria adulterar, mentir ou cair num vício, nunca mais. Mas você cai de novo. Talvez você fique apenas um curto espaço de tempo livre dessas coisas, mas de repente algo acontece e você cai de novo e você volta a praticar aquilo que você queria se ver livre. Sabe, se você se identifica com isso, eu quero falar com muito amor com você agora. Cuidado, fique esperto, porque você está aprisionado, você está amarrado por forças espirituais e está sendo escravizado por Satanás. Mas alguém pode dizer, não pastor, imagina, não estou aprisionado não, isso é coisa, negócio de corrente, algema, amarra, que isso pastor, isso é uma coisa boba, sabe, é uma debilidade minha, é tudo de boa, Por quanto tempo? Por quanto tempo essa debilidade está aí? Talvez 20 anos? 10 anos? 5 anos? 2 anos? Quanto tempo ela está com você? Você acha mesmo que isso é uma debilidade? Ou é uma corrente que o inimigo colocou em você? Você sabia que isso impede você de viver o melhor de Deus na sua vida, no seu casamento, na sua empresa e em tudo que você faz? É como se você tentasse andar, prosperar e simplesmente algo te prende. É como um hamster em gaiola, já viu correndo? Corre, 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 cansa, 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 e quando ele olha está no mesmo lugar. É assim que muitos cristãos estão. Às vezes as coisas não romperam na sua vida porque existem portas abertas, brechas. Isso, não, cara, de verdade, não se sinta deprimido por eu estar falando isso. Porque se você está, escute isso, aprisionado em alguma área da sua vida, eu conheço aquele que pode te libertar. Eu conheço aquele que veio para destruir as obras de Satanás. E o seu nome é Jesus Cristo. E ele vive em você. E ele está aqui. Você crê? Essa é a palavra de Deus. Se Satanás colocou a mão em alguma área da sua vida, talvez no seu casamento, na sua família, nos seus relacionamentos, nas suas finanças, na sua empresa, ele vai ter que tirar, ele não tem outra opção. Agora, sabe aquela sensação de que tudo dá errado na sua vida? Nada vai para frente? Parece que tudo que você coloca num saco furado? Tudo que você coloca ali desaparece, finanças, relacionamentos, sonhos? Isso se repete porque existe algo espiritual. Sabe, eu não estou dizendo que nós não vamos ter lutas, provações. Não, não é isso. Eu só estou falando que existe uma brecha. E essa brecha precisa ser fechada. Então deixa eu fazer uma pergunta. Aquele ladrão do exemplo passado que está lá na sua casa, ele não é dono dela, ok? Ele está aí então para matar, roubar e destruir, correto? Mas até quando? Até quando você vai permitir que ele fique lá?
Sabe qual é a resposta? Até que ele seja exposto e expulso. Alguém está me entendendo? Então, eu quero saber, quando ele for exposto, se eu expor ele hoje para você, o que você vai fazer? Você vai tratá-lo como um animalzinho de estimação ou você vai expulsá-lo como um ladrão da sua casa? Por que ninguém falou nada? Está na dúvida do que você vai fazer? Você está pensando se expulso se com ração? Um ladrão só permanece numa casa até que ele seja expulso e exposto. Exposto e expulso daquele lugar. Eu quero ler com vocês um texto que é um símbolo de Deus no mundo espiritual, do povo de Israel. Lamentações 1:10 diz que o adversário saqueia todos os seus tesouros. Ela viu nações pagãs entrarem no seu santuário, apesar de teres proibido que participassem das suas assembleias. Sabe isso que quer dizer? É como você dizer, demônios, vocês estão proibidos de entrar na minha vida. Só que você continua vendo eles agindo no mundo espiritual e saqueando a sua vida. Por mais que você diga que é proibido, eles estão ali, porque existe uma brecha espiritual que eles entraram. Lamentações 4:12 diz: os reis da terra e os povos de todo o mundo não acreditavam que os inimigos e os adversários pudessem entrar pelas portas de Jerusalém. Joel 2:9: lançam-se sobre a cidade, correm ao longo do muro, sobem nas casas, entram pelas janelas como ladrões. Sabe, na próxima semana nós iremos ensinar melhor sobre como fechar janelas e portas espirituais, como deixá-las realmente lacradas. Então não perca realmente as próximas semanas. Tudo que nós estamos ensinando são princípios que eu e todos os nossos pastores, nós praticamos na nossa vida diariamente. Mas deixa eu dar um exemplo para que vocês possam entender melhor. Imagine que uma pessoa ela tem problemas com álcool ou drogas. Preste atenção nisso. O álcool ou a droga são donos daquela pessoa? Não. Mas enquanto a pessoa está envolvida com isso, ela está sob o efeito deles, correto? Sim ou não? Ou seja, enquanto ela está sob a influência deles, o álcool e a droga faz com que aquela pessoa faça coisas que em sã consciência ela não faria. É por isso que pessoas que têm problema com álcool ou drogas, têm problemas nos seus relacionamentos, nos seus casamentos. Sabe por quê? Porque em determinado momento eles vão fazer coisas e dizer coisas que eles não teriam coragem de dizer ou fariam se estivessem sóbrios. Agora, quando uma pessoa está sob influência de demônios, ela faz coisas e diz coisas que naturalmente elas não fariam, porque ela está sob uma influência demoníaca, ok? Continuando. Então, uma pessoa que está sob influência química, ela rouba, mente, ela machuca as pessoas que ela mais ama. Sabe, nós estamos cercados de histórias como essa. Talvez você conheça alguém próximo a você com histórias como essa. Agora, você acha mesmo que essa pessoa em sã consciência gostaria de fazer isso? Elas gostariam de machucar quem ela ama? Agora, você acha que o diabo está contente que eu esteja falando isso aqui para vocês? Agora, olha a minha cara de preocupado. E uma pessoa cristã que vê pornografia? O que essa pessoa está fazendo? Abrindo uma porta de entrada, de acesso a demônios. Que irão matar, roubar e destruir, percebe? Ele não é o seu dono, mas ele te influencia, controlando você. E você está agindo debaixo desse poder demoníaco. Sabe, às vezes é uma boa pessoa, é um bom marido, uma boa esposa, é um bom avô. Mas ele vai sendo escravizado por aquilo durante algum tempo. E mais dia, menos dia, ele vai fazer algo que fira a sua família. Ele vai fazer algo que leve à destruição dela. Agora escute isso. O diabo não está brincando de ser diabo, enquanto alguns estão brincando de ser cristãos. Agora vale ai, ui, misericórdia. Sabe, quem está me entendendo aqui, gente? Sabe, eu estou dando uma chave de liberdade para vocês. Nós não podemos continuar essa série se você não entender isso. Sabe, não fique chateado comigo, porque eu tenho uma boa notícia para você. Porque primeiro nós vimos que os demônios são reais e eles têm acesso quando tem portas abertas. E assim ele pode te influenciar. Mas a boa notícia é que Jesus pode expulsá-los. E essa é a terceira verdade. Eu acho que você não entendeu. Jesus pode expulsá-los. Lucas 10, 17 e 18. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome.
Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Agora eu quero fazer a minha versão, a versão do Tiago, desse texto, ok? Os discípulos chegaram de uma missão tudo contente, daquele alvoroço. Eu imagino eles chegando e falando assim: Jesus, porque eles tinham intimidade, né? Estavam aprendendo inglês naquela época. Jesus, os demônios, cara, bateram tudo em retirada, obedeceram a gente. Jesus, você não tem noção do que foi isso, acho que o senhor não sabe o que está acontecendo. A gente não vê a hora da próxima missão, né, Pedro? Fala a verdade. Pedro até pegou uma espada para poder cortar a cabeça do demônio. Olha isso, Jesus. E ele sabe o que está falando? Ele vai decapitar o Lapiroto. Lapiroto, não é, porque não é capiroto, é Lapiroto. Sabe? Então eu fico imaginando a cara de Jesus olhando para os discípulos assim: cara, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sério, verdade? Nossa, como vocês são animadinhos. Gostaram, né, do exorcismo? Sabe, eu estava lá quando Lúcifer se rebelou contra o Pai. Eu vi quando ele se manifestou e o meu Pai colocou ele do céu para correr. Ele caiu como um raio. Em outras palavras, Jesus está dizendo: Satanás não me impressiona. Versículo 19: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões. E sobre o quê? Todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. É sobre algum poder que a Bíblia está falando? Não, todo o poder. E nada, nenhum mal. Então para de ter medo de retaliação. Amém? Então quando o demônio vir com você, você vai correr? Vai chamar o pastor? Gente, eu tenho horário para dormir, eu tenho horário de almoço, não me chama nesses horários. Você tem o mesmo poder e autoridade. Manifestou, expulso em nome de Jesus. Agora eu quero te mostrar um tesouro aqui. Olha comigo a partir do versículo 20. Contudo, alegrem-se, festejam, não porque os espíritos se submetem a vocês. Uma pausa aqui. Submeter no texto significa ser escravo, servo. Satanás, olha isso, ele é tão sujo que ele faz você se passar por escravo dele, quando na verdade ele que deveria ser o seu escravo. Sabe, se você mandar ele sair, ele tem que sair. Não existe outra opção. Por exemplo, se um cachorro bravo entra na sua casa, como que você expulsa? Totó, sai, toca, bonitinho, mas não pode ficar assim. Não! Você fala: sai, sai. Cara, faz sentido? Vocês estão me entendendo, gente? Mas o texto continua. Então não se alegrem por conta dessas coisas, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito, disse: eu te louvo, Pai, porque do Senhor porque do céu e da terra, porque se escondeste essas coisas dos sábios e cultos e a revelastes aos simples. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Sabe o que Jesus está dizendo? Deus escondeu essa revelação dos cultos e dos sábios, porque eles não acreditam no mundo espiritual. Eles não acreditam em demônios, mas Ele revelou aqueles que acreditam. Você tem autoridade, amém? Então você tem duas opções. Ou você expulsa, ou fica com eles na sua casa com animalzinho de estimação. Deixa eu contar algo pessoal para você. Quando a gente fala sobre portas abertas, geralmente já vem na cabeça todo mundo pensando: será que eu... Já vai pensar em drogas, já vai pensar em vício, bebida, pornografia, adultério, assalto, assassinato, estelionato. Você começa a pensar essas coisas tão visíveis. A gente acha que somente esse tipo de coisa é portas abertas. Mas existem portas sutis que você nem percebe. E se eu te disser que eu fui preso espiritualmente durante 12 anos? Doze anos. Eu já contei uma parte desse testemunho para você. Eu comecei a crescer financeiramente de uma maneira assombrosa. E nesse momento, eu me achei o cara. Eu parei de dizimar, porque eu achava que meu dízimo era muito alto. Dava para pagar 3 valores do aluguel da minha casa, olha isso. E eu comecei a achar que eu não precisava mais de Deus, porque realmente eu era muito bom o suficiente. E durante 1 ano isso aconteceu, esse tipo de pensamento. Porém, eu voltei para Deus. Eu comecei a me render a Ele de novo. Sabe o que aconteceu? Fracasso,
Quebrei. Voltei a morar com a minha mãe, porque eu não conseguia mais nem pagar o aluguel da minha casa. Tínhamos uma loja, fechamos a loja, o escritório não dava mais nada. E desde então, 12 anos se passaram. E eu comecei a perceber que, quando a minha vida espiritual estava lá em cima, a minha vida financeira estava lá embaixo. Quando decaía da minha vida espiritual, a minha vida financeira estava lá em cima. Ou as duas estavam lá embaixo. Nunca as duas andaram juntas. Até que Deus revelou a pastora Vanessa em sonho. E foi muito legal. Que no dia, eu nunca acordo com música na minha cabeça. Gente, eu acordo de manhã para orar, eu acordo com sono. Eu acordei com essa música que a gente cantou hoje. Grato sou. E eu coloquei essa música para cantar. Imagina eu 5 horas da manhã cantando essa música na cozinha de casa. Acabei de orar tudo aquilo. A Nessa mandou uma mensagem: amor, eu tive um sonho. Hoje não dá tempo de contar o sonho para vocês, mas eu tive um sonho, eu quero que você ore a respeito disso. No sonho, basicamente, Deus estava mostrando que naquele período, 12 anos atrás, havia sido aberta uma porta, inversão de papéis. Eu me coloquei no lugar de Deus. Eu criei que eu era o meu próprio sustentador. Como eu disse na ministração de generosidade, a gente não vive de salário, mas a gente vive da graça e da misericórdia de Deus. E por mais que eu tenha pedido perdão de coisas desse período, eu nunca agradeci a Deus por Ele ter feito com que os planos de negócios da empresa caíssem, que eu tivesse quebrado. Então naquele momento eu fechei os meus olhos, eu orei agradecendo a Deus, porque se Deus tivesse permitido que eu continuasse, com certeza eu não ia estar aqui hoje. E eu creio de todo o meu coração que um ciclo de 12 anos se encerrou na minha vida. Sabe, eu coloquei a mão na minha cabeça e comecei a repreender. Gente, nesse momento a minha cabeça começou a rodar, comecei a ter tudo. Alguém já teve labirintite aqui? Cara, eu já tive labirintite, foi a mesma sensação. Só faltou vomitar. Cara, eu senti, cara, os demônios tudo saindo. Agora fala como um pastor tem demônio, gente. Nunca manifestou. Era algo escondido, uma porta que ninguém via. Nem eu sabia que existia essa porta. Sabe por que eu estou te contando isso? Porque talvez você fala: pastor, existe uma área na minha vida que eu estou lutando há anos. Eu estou aprisionado, eu sinto isso. Sabe, eu não quero que você se sinta mal. Mas o inimigo vai tentar mudar o seu foco e colocar na sua debilidade, no seu erro. Sabe, eu estou indo para o final da ministração, mas eu preciso te dizer isso. O diabo vai falar para você, sabe o quê? Qualquer um pode ser liberto, menos você. Você já tentou tantas vezes. Esse é quem você é. Mas escute isso: o inimigo sempre vai tentar atrelar a sua identidade àquilo que te aprisiona. Mas você não é isso que ele diz. Você é quem ele diz que você é. Você não é um mentiroso. Você não é irado. Você não é pervertido. Você não é adúltero. Você não é ladrão. Você não é grosseiro. Então, não permita que as pessoas digam que você é grosseiro e mentiroso. Você vai dizer: não, eu posso ter tido uma atitude assim, mas isso não define quem eu sou. Eu não sou grosseiro, eu não sou mentiroso, eu sou amável, eu sou paciente, eu sou amoroso, eu sou o Filho de Deus, e ninguém pode mudar essa verdade. Amém? É esse quem você é, essa é a sua identidade. Você não é o pecado que você cometeu. Você é filho de Deus. No início da mensagem nós falamos sobre um homem que estava preso por 6.826 demônios. E eu acredito que ninguém aqui esteja aprisionado desse jeito, porque ele vivia nu, correndo e gritando. Está todo mundo sentadinho bonito. Agora eu quero ler algo com vocês, que vai te dar esperança. Marcos 5,6. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele. Essa é a mensagem do Evangelho. Não importava quantos demônios estavam aprisionando aquele homem. 6.826 demônios não tiveram a capacidade, nem força suficiente para impedir esse homem de buscar ajuda em Jesus. Ou seja, nem o inferno inteiro pode impedir você de ser liberto. Sabe, eles podem tentar juntar todas as suas forças, mas se você escolher hoje ser livre, eles não podem te impedir de prostrar diante do Rei dos Reis.
É por isso que você precisa se render a Jesus. Você precisa dizer: Jesus, eu não consigo sozinho. Em verdade, você não consegue sozinho. Não é na força do teu braço. Ouça uma verdade: nenhum demônio tem o poder ou força de destruir a sua vida, a não ser que você permita. Então, se você está com alguma dificuldade de vencer em alguma área da sua vida, talvez você esteja lidando com raiva, vício, mentira, engano, ira, pornografia, adultério e tantas outras coisas. São brechas, portas. São áreas que você abriu. E talvez você possa chegar em mim e falar assim: pastor, ora por mim, porque o diabo está agindo na minha casa. Eu vou orar por você, eu vou ungir você, você vai embora. Mas depois talvez você volte e fale: pastor, está lá em casa de novo, então eu vou orar de novo, fazer tudo de novo, expulsa de novo. Passou um tempo, você pega e volta: pastor, voltou tudo de novo. Eu falei: tem alguma coisa errada, vamos lá na sua casa. Chego lá, começo a olhar tudo, vejo que você fechou todas as portas da sua casa, colocou câmera de segurança, colocou tudo que podia colocar. Mas eu comecei a ver, nossa, tem uma janela aberta ali. Daí você fala: pastor, essa janela não, nunca ninguém mexeu com ela, desde que eu sou criança é assim. Ninguém sabe dessa janela. Então eu te digo: eu sei, mas agora você tem a oportunidade de fechar essa janela, porque se você não fechar, ele continua entrando, mas se você fechar, ele não entra mais. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, igreja? E essa janela tem nome. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar, e eu sei que Ele está mexendo em áreas no seu coração e na sua mente, em coisas que você nunca teve coragem de dizer, talvez nem mesmo para o seu cônjuge. Mas eu preciso te dizer isso: o Espírito Santo está te falando qual é o nome dessa janela aberta na tua casa agora, em você. Porque são essas janelas abertas que impedem você de viver o melhor de Deus. Se você hoje está aprisionado, se você é um escravo em uma das áreas da sua vida, Deus quer que você viva o melhor dele. E saiba que Jesus pode te libertar hoje. Ele é o único que pode te libertar. Termino dizendo: Jesus, Ele não tem medo da sua bagunça. Ele atravessa tempestades para te libertar. E Ele está aqui agora, e Ele quer te libertar. E nós vamos orar sobre isso. Feche os seus olhos.